Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Há o lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as podem exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A vida debaixo do sol. Meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Enquanto eu estudava essa semana, cada vez que nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vemos como ela é maravilhosa, como ela fala conosco, né? Enquanto nós lemos, ela nos lê, o Espírito Santo ministra aos nossos corações, e nós ficamos edificados quando nós temos contato com esse tesouro da palavra de Deus. E muitos acham que a Bíblia fala apenas de algo futuro, algo que está por vir. As pessoas pensam que a Bíblia está tratando apenas de algo que irá acontecer ainda. A questão é que a Bíblia já diz que nós já somos salvos em Cristo Jesus. Nós já estamos salvos em Cristo Jesus. E além da Bíblia tratar assuntos, às vezes, até complexos, como expiação, como justificação, e tantos outros termos teológicos, ela também é um manual da vida cotidiana. Ela é um manual de como nós lidamos com as coisas do dia a dia. A Bíblia, de fato, ela é maravilhosa para nós. E ela nos ensina como, então, um discípulo de Jesus age e, ao mesmo tempo, o que ele colhe de suas atitudes. Ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ela nos mostra qual é o caminho de paz para nós. E quais são as recompensas de seguir esse caminho. A Bíblia nos fala de várias formas. Honra teu pai e tua mãe, né? E seus dias se multiplicarão. Então ela nos fala de várias coisas onde nós optamos por esse caminho e nós colhemos as consequências dessas coisas. Mas quando nós desobedecemos, nós traçamos então outro caminho, que não é o que a Bíblia diz, e também recebemos consequências dessas coisas. As consequências são inevitáveis. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês, no livro de Eclesiastes, nesta noite, no capítulo 10, dessa orientação que ela nos dá, para a prática do dia a dia. E eu quero ler com vocês, então, pode ficar aí sentado, Eclesiastes 10, do 1 ao 20. Abra sua Bíblia. Hoje eu estou com a tradução ARA, tá? Mas aqui nós vamos jogar a NVT. Então eu quero ler com vocês nesta noite. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim, ó: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do astuto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento,
e assim a todos mostra que é astuto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo, e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado, e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio, há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. O astuto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz nesta noite. Fala conosco, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, ministra em nossos corações. Somos carentes de ti. Em nome de Jesus, amém. É sobre isso que nós iremos meditar nesta noite. Vencendo a insensatez. Vencendo a insensatez. Meus irmãos, gente sem juízo fala a verdade. Tem por todo canto. Eu não sei se vocês viram uma notícia dessa semana ou semana passada, onde o homem buscou tomar, acho que foi a 9ª ou a 6ª dose da vacina. Pensa bem, uma insensatez, né? Loucura, loucura, ele querendo furar fila para tomar a 6ª dose, ou se não me falha a memória, a 9ª dose da vacina. O fato é que gente sem juízo tem por todo canto. O insensato pode ser seu chefe, o insensato pode ser seu vizinho, o insensato pode ser alguém de seus parentes, o insensato pode ser seu esposo, o insensato pode ser sua esposa, ou o insensato pode ser você mesmo. Mas gente sem juízo tem em todos os lados. Insensatez significa aquele que não discerne as coisas, aquele que não discerne o tempo, aquele que não discerne os modos. Estupidez significa insensatez. E quando nós agimos com insensatez, geramos ainda mais desordem, e ao invés de ajudar, acabamos atrapalhando. Ao invés de promovermos paz, criamos ainda mais guerras com as nossas insensatez. Ao invés de promovermos pontes de reconciliação, promovemos ainda mais separações. O insensato, ele é destrutivo. Ele destrói as coisas, ele pode destruir relacionamentos, ele pode destruir ambientes, ele pode destruir amizades, ele pode destruir sentimentos, porque ele é estúpido, ele é insensato. E separei então aqui algumas atitudes dentro deste capítulo 10,
sobre a insensatez, se nós fôssemos ver todas aqui que o pregador fala, nós ficaríamos vários domingos, quem sabe uma série aí, né, para alguns domingos, mas hoje eu separei algumas, e vejamos algumas nesta noite. A primeira coisa que o pregador diz é que o insensato estraga o ambiente. O insensato, onde ele está, ele consegue estragar o ambiente que ele está. A palavra de Deus diz que como moscas mortas, produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O insensato é como essa mosca dentro de algo bem valioso. Nós sabemos que o unguento, o perfume, não era para todo mundo, era só quem tinha muito poder aquisitivo na época. Em algumas traduções vai dizer unguento, e os irmãos sabem do valor disso. Mas essa mosca fez perder o valor daquilo que era precioso. O perfume, o que pode ser precioso? Pode ser comparado ao casamento, pode ser comparado ao trabalho, pode ser comparado à família, ou pode ser comparado ao seu relacionamento com Deus. O insensato é fato, o insensato é assim, ele estraga o ambiente que ele está, ele carrega consigo a capacidade da infelicidade coletiva, ele consegue contaminar, infeccionar os outros com a sua insensatez quando nós damos ouvidos à insensatez das pessoas. Ele estraga a família, ele estraga uma simples reunião de refeição, ele estraga uma viagem, ele estraga o ambiente de trabalho, ele estraga o ambiente da comunidade, ele estraga o círculo de amigos, ele deixa rastro de destruição por onde passa e aonde ele toca, ele faz o que é valioso perder o valor. Assim como fez essa comparação o pregador. Mas a segunda coisa que ele nos diz é que o insensato ele é inconstante. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Em outra tradução vai dizer, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do astuto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é astuto. E talvez você já ouviu alguém usar esse versículo para falar sobre política, né? Mas não é nada disso que está dizendo aqui o pregador. E eu confesso para vocês que eu fiquei um bom tempo lendo alguns comentários sobre isso. Como assim identifica o insensato no modo de andar, né? A primeira coisa é que a firmeza significa do lado direito, é uma pessoa firme, uma pessoa com convicção. Jesus está do lado direito, né? E muitos outros paralelos vai falar sobre a direita. Outra coisa que a palavra pode dizer, que essa falta de firmeza faz o insensato andar zigue-zagueando, ele não tem foco, ele não sabe aonde ele quer chegar, ele é insensato, ele não é constante, E eu cheguei a entender isso, que o coração, na verdade, assim como diz a Bíblia, que o coração do sábio se inclina para o lado firme, ele é constante. Problema é que esse coração, quando não é governado pelo capitão do Espírito Santo que habita dentro de nós ficamos inconstantes, nós não temos firmeza. Um coração sem rumo e sem o Espírito Santo irá sempre nos levar para caminhos de morte. Irá sempre nos levar para caminhos que vamos ter consequências ruins, que não é a vontade de Deus. O insensato, ele varia. O insensato não tem firmeza. O insensato não tem convicção. O insensato não é constante. Mas a terceira coisa é que o insensato insiste no erro.
Quantas vezes você já viu pessoas fazendo o que é errado, está dando errado, não está dando certo, e ele insiste no erro, por orgulho, por arrogância, soberba da vida, mas ele não quer que as pessoas vejam que ele não conseguiu, achando assim que é uma derrota. Não, não é derrota, a vitória é consertar aquilo que você está errando. Mas quantas pessoas insistem no erro? O versículo nos diz que quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedra será maltratado por elas. E o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria, com bom êxito, resolve com bom êxito. Irmãos, como que alguém cai no próprio poço que cava? Somente de uma forma: ele não para, ele continua insistindo a fazer a mesma coisa. O que o pregador está nos dizendo é que o insensato nem percebe ao menos o que ele está fazendo. Ele não percebe que isso está fazendo mal a ele. Ele não percebe que ele está gastando energia nas coisas erradas. Ele não percebe que ele está priorizando as coisas erradas. Ele continua fazendo as mesmas coisas, independente das consequências que está colhendo. Ele diz que ele não percebe ao menos o que ele está fazendo. Ele trabalha dobrado, sem ao menos parar para afiar o machado. Ele está se desgastando, ele está perdendo força, mas ele não para afiar o machado. Ele insiste, ele é insistente, está dando errado, vai dar errado, está mostrando que não vai dar certo, mas ele continua, ele continua, ele continua. Ele age sem pensar, como diriam os mais antigos: o que adianta fechar a porteira depois que o cavalo fugiu? Não é verdade? Depois que, assim como diz o versículo, depois que a cobra picou, do que vale o encantador? Ele está insistindo nas coisas erradas. Mas a quarta coisa que eu separei para nós meditarmos é: o insensato coloca o prazer à frente de tudo. O versículo nos diz que: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, não tem maturidade, não é maduro. E porque ele não é maduro também, cujos príncipes se banqueteiam já de manhã não é hora de se banquetear. Ai de ti, ó terra, mas ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. Atente para as palavras do pregador. Como há uma inversão de valores aqui. Sabemos que uma pessoa ficou sem juízo quando essa pessoa perde o seu senso de dever, perde o seu senso de compromisso. É isso que o pregador está falando. Não é hora, ele tem um dever, ele é um príncipe, ele tem autoridade, e não é hora de manhã de se banquetear. E as pessoas são assim. Quando ela perde esse senso de dever, esse senso de compromisso, ela vive de acordo apenas com as suas conveniências, apenas com aquilo que lhe agrada, faz apenas o que gosta, e vive em busca somente do que lhe dá prazer. É isso que o pregador está falando aqui. Esses 4 tipos de insensatez. O insensato estraga o ambiente. O insensato, ele é inconstante. O insensato insiste no erro, e o insensato está apenas de busca de prazer. Este é a pessoa insensata. Mas o que a palavra de Deus nos mostra? O que a palavra então nos mostra como nós devemos agir, como lidarmos e vencermos a insensatez. E insensatez muitas vezes eu e você agimos. Não adianta você jogar só para o seu marido, não adianta você jogar só para a sua esposa. Às vezes nós temos as atitudes insensatas também.
Mas essa mesma palavra que nos mostra o que nós não devemos fazer, ela também nos mostra como fazermos para lidarmos e vencermos a insensatez. E por isso que eu digo que a palavra é maravilhosa, porque ela não apenas mostra a doença, ela não apenas dá o diagnóstico, mas ela também nos dá o remédio para sarar essas coisas. Como nós podemos lidar com isso? Como nós vencemos isso? Então, o que nós levamos para casa hoje para colocarmos em prática, depois desses 4 pontos de insensatez nesta noite que nós vimos, a primeira coisa é que nós devemos estar atento ao ambiente. Nós devemos estar atento ao ambiente. O senso comum, meus irmãos, diz para nós que uma caixa de laranja boa não pode rejuvenescer uma laranja estragada. Mas uma laranja estragada, ela pode estragar uma caixa de laranja boas. Sim ou não? Sim ou não? Ela pode fazer isso. Mas as laranjas boas nunca vão conseguir rejuvenescer a laranja ruim. O que eu quero dizer com isso? Nós cristãos insistimos que saúde pega. E pega, você já ficou perto de alguém bem-humorada? Pega. Mas o problema é que às vezes nós descartamos que doença também passa para outro. Nós descartamos também que doença pega. Nós conseguimos olhar só o lado bom, e se não estivermos atentos à laranja podre, se nós não prestarmos atenção qual é a laranja podre, e não tomarmos assim providências necessárias, com certeza vai estragar todo o resto. É isso que o autor está falando. A mosca morta faz um unguento precioso perder o seu valor, exalar mau cheiro, assim para a sabedoria e a honra um pouco de insensatez. Se nós não tomarmos cuidado com aquilo que está estragado, ele vai atingir outras áreas das nossas vidas. Nós não conseguimos rejuvenescer uma laranja estragada. Mas se nós tirarmos, nós conseguimos então cuidar das coisas boas. O que pode ser essa mosca? Essa mosca pode ser um hábito, um mau hábito, um hábito que não agrada a Deus. Essa mosca pode ser um relaxo, fazer as coisas relaxadamente. Essa mosca pode ser um ato repetitivo estúpido na família, mas está trazendo grande dano. Essa mosca pode ser pouco caso, fazer pouco caso com as coisas, fazer pouco caso com as pessoas, fazer pouco caso com Deus. Essa mosca pode ser isso. Essa mosca pode ser a falta de diálogo no lar. Essa mosca pode ser a incompreensão, pode ser o egoísmo, pode ser o orgulho. E o que pode ser então um unguento? Um unguento pode ser o trabalho, um unguento pode ser a família que é preciosa, um unguento pode ser o casamento que é precioso, um unguento pode ser o seu relacionamento com Deus, que é acima de tudo mais precioso. Mas se nós não removermos a mosca morta, a laranja podre, todas as áreas da nossa vida será afetada e perderá o valor. O que nós temos que fazer é nós estarmos atentos àquilo que está estragado, o pecado. O que nós temos que fazer é vigiarmos naquilo que estamos entrando na internet. Vigiarmos para quem estamos dando ouvidos. Vigiarmos para quem estou buscando aconselhamento. Vigiarmos com quem estou falando. Vigiarmos com quem estou saindo. O que é que está estragando? O que está estragado no seu perfume?
Qual é a laranja podre que pode danificar a sua família? Qual é a laranja podre que pode acabar com o seu casamento? Qual é a laranja podre que pode separar seu filho de você? Qual é a laranja podre que pode romper o seu relacionamento com Deus? Qual é? O que nós temos que fazer é estar atento. Estar atento. E arrancarmos isso. A doutrina da amputação. Se o teu olho te faz pecar, não é para você arrancar, literalmente. Mas amputa. Não, isso não. Esse site não. Se o seu ouvido te faz pecar, não vou dar mais ouvido para essa pessoa. Não é de Deus. Se a tua mão te faz pecar, não vou tocar mais nisso. Arranca. Se os seus pés te faz pecar, não vai mais lá em nome de Jesus. Porque eu te digo, isso afetará não só você, mas a consequência é que perde todo o valor. Amém? E a segunda coisa, então, estabeleça prioridade. E seja intencional nisso. A palavra de Deus diz, olha, trabalhar com um machado sem corte exige muito esforço. Alguém já trabalhou aqui com faca cega? Eu odeio fazer churrasco, está difícil fazer churrasco, né? Fala a verdade. É linguiça e sobrecoxa com mostarda. É o que tem para hoje, né? Mas até a linguiça e sobrecoxa na mostarda, com faca cega dá trabalho, né? E você fica lá. E aí você não acha uma pedra, e você tem que passar ali na pedra de mármore, ali na pia, e vai para tentar afiar. É um trabalho dobrado. Agora imagine cortar uma árvore com um machado cego. O que está falando é, trabalhar com um machado sem corte, exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Priorize as coisas. Meus irmãos, às vezes nós fazemos muitas coisas e não fazemos nada, sabia? Há exceções. Mas sabe aquele caso que você fala assim, o cara é pedreiro, funileiro, açougueiro, encanador, pintor... O cara é de tudo, sabe? O cara faz tudo. Você fala, não tem uma área específica que você priorizou para seguir? Não, eu sei tudo, faço tudo, né? Não, priorize uma coisa. E haja intencionalmente nessas coisas. É isso que o autor está falando, é isso que a palavra de Deus está falando conosco nesta noite, porque quando nós fazemos muitas coisas, nós acabamos não fazendo nada. Trabalhamos para dar o melhor para a família, não é verdade? Nós dedicamos, nós falamos, o que eu não tive, eu quero que o meu filho tenha, e nós trabalhamos, e estamos estragando a geração desse jeito, fala a verdade, nós estamos estragando as gerações desse jeito, né? Criando aí uns moleque mimizento, né? Mas nós falamos assim, o que eu não tive, eu quero que meus filhos tenham, então vamos trabalhar, para dar o melhor para a família. E aí quando chega a hora de nós darmos o tempo para a família, nós não damos. O que é isso? Nós estamos cortando árvore com machado cego. Nós não estamos afiando o machado. Não está tendo prioridade. Não está tendo intenção nisso. Nós envolvemos tanta coisa, temos tempo para tudo, e chegamos à noite e falamos, mas eu estou tão cansado, Deus, perdoa eu, que se eu agora orar, eu vou capotar, acordar só amanhã, Senhor, que canseira. O que é isso? Nós estamos cortando árvore com machado cego. Nós não estamos priorizando as coisas. Nós não estamos priorizando o que tem valor. Nós não estamos priorizando as coisas macros da vida. Deus, família.
Nós não estamos priorizando isso. Meus irmãos, existem coisas macros em nossas vidas que nós precisamos priorizar e agir intencionalmente nisso. Estamos iniciando o ano. E se você tiver uma caneta aí, quem sabe já não passou na sua cabeça algo que você deve priorizar esse ano. E não coloque aí só Deus, coloque Deus em primeiro lugar, mas não coloque só Deus. Coloque outras coisas. Coloque sua família, coloque tempo. Coloque. Anote aí na sua folha da Bíblia mesmo e fala assim, 2022 eu preciso priorizar algumas coisas. É isso, isso e isso. Porque você precisa priorizar as coisas. Eu preciso priorizar as coisas. Comece 2002 priorizando a família, talvez. Dá mais tempo. Marque alguma coisa com eles desde já. Programe, não precisa levar lá em Gramado. Leva no lancheiro do Parque Gramado. Mas vá, passe um tempo. Ontem nós fomos eu e a Gra no lancheiro que nós costumávamos ir desde jovem. Vai lá, você pede o ketchup, o velho entrega com raiva com você, para você, sabe? Economiza até o ketchup, mas é lá, sabe? É gostoso, sei lá, e lembrar daquele tempo. Priorizar o tempo, sabe? Priorize esses momentos, irmãos. Nós precisamos disso. Faz bem para você. Faz bem para você. Faz bem. Vivemos tempo que nós somos influenciados pelas mídias, ou pelas ideologias, que profissão vem antes de casamento. Nós vivemos esse tempo. Vivemos o tempo onde o feminismo fala que você não precisa do marido. Ou o machismo. Você que manda. Senta o pé. Inversão de valores. Nós vivemos esse tempo, nós vivemos bombardeado. E se nós, como cristãos, não ensinarmos os nossos filhos, se nós não colocarmos os valores da palavra de Deus para os nossos filhos, como vai ser? Como vai ser? Nós já estamos estragando eles bastante. O que nós temos de diferente? O que nós temos é a palavra de Deus, para ensinar os nossos filhos o que de verdade tem valor. O que de verdade tem valor, meu filho? O que de verdade tem valor é Deus, é o sacrifício de Jesus. O que de verdade tem valor é seu pai, sua mãe. O que de verdade tem valor é o pão que o pai traz, às vezes simples, para dentro de casa. Isso tem valor. Vamos agradecer a Deus, e assim ensine os seus filhos. O que de verdade tem valor no casamento, o que de verdade tem valor no casamento, é que Jesus está entre nós. Jesus faz parte do nosso casamento, e o que de verdade tem valor, é que você tem valor para mim, e eu tenho valor para você. Então nós precisamos nos priorizar, nós precisamos priorizar a nossa família. Aonde você quer priorizar a machadada esse ano? Aonde você vai afiar o seu machado? Priorize a família. Momentos difíceis, meus irmãos. Além de Deus, quem vai estar com você é a sua família. Viu? E isso, todos nós somos prova disso. Em momentos difíceis, Deus está lá. E sua família vai estar lá com você. Priorize. Hoje nós vivemos um negócio de troca por novinha, troca por novinho, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Eu vi um negócio absurdo esses dias dentro de líderes religiosos que falavam contra divórcio. Hoje se divorciam assim por... Como pode um negócio desse? Como pode? Vamos priorizar.
Inicie esse ano falando para Deus: Deus, eu quero ser mais intencional e principalmente priorizar o meu tempo com o Senhor. Quero priorizar esse ano de 2022 e quando encerrar eu quero 2023 e tudo que vier adiante, eu quero priorizar meu tempo com o Senhor. Eu quero ser intencional, Senhor, na oração. Eu quero ser intencional, Deus, na meditação da palavra. Eu quero ser intencional na missão, Deus. Eu quero ser intencional, Senhor. Priorize o seu relacionamento com Deus também. Não adianta, irmãos. Não adianta você bater com o machado cego. Você vai ter só esforço. Remova o que é podre. E priorize o relacionamento com Deus. Lembre-se, Deus, quando amou a mim e a você, Ele foi intencional. Não foi só de palavras. Ele foi intencional, teve atitude, enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Perdoar todos os nossos pecados. Jesus foi intencional. Ele foi até a cruz do Calvário. Sofreu. Mas Ele foi intencional para estabelecer de novo a aliança de Deus Criador e nós criatura. Estabeleça prioridade para esse ano de 2022, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece por Deus. Estabeleça prioridade no seu relacionamento com Deus. E em nome de Jesus, irmãos, as famílias estão se destruindo. Estão se destruindo, se desentregando. Estabeleça prioridade para a família. Estabeleça. Não é pecado você tirar tempo com a família, não, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha tempo com a família. Mas o último dever que nós levamos para casa hoje é: acerte a rota do seu coração, então. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa ao seu tempo. Aqui nós temos alguém, um exemplo de alguém que só busca prazer. Ele se levanta de manhã atrás de satisfação. Ele levanta de manhã e vai atrás de satisfazer, e note que o prazer não é algo errado, mas se sentam à mesa a seu tempo. Há tempo para as coisas. Assim como temos deveres e compromissos. O problema aqui é que o príncipe está colocando o prazer à frente de dever. Ele está colocando satisfação nas coisas erradas, à frente do que ele tem de fato do que fazer. Muitos estão nessa busca louca de prazer, sem ao menos pensar quais são os seus deveres. É aquela pergunta que nós ouvimos sempre: eu não tenho o direito de ser feliz? Você faz isso, faz aquilo, e quando você... Mas isso está errado. Mas eu não tenho o direito de ser feliz? Sim, você tem o direito de ser feliz, e para isso Jesus veio e morreu na cruz, para que nós fôssemos felizes nele. Você tem o direito de ser feliz. Eu não tenho o direito de ser feliz tendo prazer? Sim. Aquele que a Bíblia permite, tem direito, sim. Mas você tem o dever de zelar, prezar pela sua alma. Você tem o dever de prezar o relacionamento com Deus. Você tem direito. Mas todos nós temos deveres também. Nós fazemos parte de um reino. E dentro desse reino, existem coisas que nós temos que fazer. Devemos fazer. O que precisamos fazer então? O que nós precisamos é acertar a rota do nosso coração.
Nós falamos sobre isso aqui. O coração é usado como uma bússola para as pessoas. E quando nós estamos somente atrás de prazer, o nosso coração vai nos guiar a lugares errados. Vai nos levar a lugares errados. O que nós temos que fazer é acertar essa bússola, acertar a rota do coração, acertar a rota do coração e direcioná-lo então para a cruz do Calvário. Direcionar o nosso coração para a cruz de Cristo, porque de lá da cruz do Calvário emana a fonte de satisfação e alegria em Cristo Jesus. De lá da cruz do Calvário. De lá da cruz do Calvário que emana toda a fonte de prazer e vida, ela também atinge todos os âmbitos da nossa vida. Ela atinge a nossa família, ela atinge o nosso trabalho, ela atinge o lugar que eu estou, o ambiente que eu estou. Basta arrumarmos a rota do nosso coração e direcionarmos para a cruz de Cristo Jesus. Lá na cruz emana a maior fonte de prazer e satisfação, perdão e graça de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém por isso? Renda-se diante da cruz hoje. Você que está aqui nessa noite, renda-se diante da cruz do Calvário. Pare de agir com insensatez, buscando somente prazer. Não seja insensato, não seja estúpido. Remova aquilo que é podre, aquilo que estraga o ambiente, aquilo que está danificando a família, que está danificando o seu relacionamento, que está estragando o seu casamento, que está estragando o seu relacionamento com Deus. Tira daí, em nome de Jesus. Tira. Não haja de forma estúpida. E coloque seu coração na cruz do Calvário. Renda-se à cruz do Calvário. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você nesta noite. Você que se pergunta ou pergunta aos outros: eu não tenho direito de ser feliz? Eu digo para você: você tem o direito de ser feliz. E você pode ser feliz. Mas a verdadeira felicidade você só encontra na cruz do Calvário, porque dali emana graça para todos os âmbitos da nossa vida. Aceite Cristo como único e suficiente Salvador nesta noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Você que está aqui presencialmente, você que está online, aí no seu lar. Você que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, em nome de Jesus, direcione seu coração para a cruz do Calvário nessa noite, e encontre perdão e graça. Nós vamos tirar um minuto de reflexão e orar.